Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início ao segundo dia de debate organizado pela Câmara Municipal de Limeira, por meio da Escola Legislativa Paulo Freire e também com a Faculdade Anhanguera. Ontem nós tivemos o debate com os candidatos a deputados estaduais e hoje nós teremos o debate com os candidatos a deputados federais. Gostaríamos então de convidar os candidatos que confirmaram presenças na noite de hoje para compor a nossa mesa. Começando com a candidata, a senhora Eunice Lopes. Senhor candidato missionário Osvaldo. Senhor candidato missionário Osvaldo, o senhor pode compor a mesa. Certo. Senhor candidato Kleber Leite. Convidamos também para compor a mesa a senhora candidata, a doutora Mayra. Convidamos para compor a mesa desse debate o senhor candidato Renê Soares. Também para compor a mesa o senhor candidato Valdir Elias. Para compor a mesa também do nosso debate, convidamos o senhor candidato Marcos Neves. Muito obrigado aos candidatos que estão participando do nosso debate. Os senhores e as senhoras podem se acomodar nas cadeiras. Antes de iniciarmos o primeiro bloco do debate, convidamos para a sua saudação o diretor da Faculdade Anhanguera, senhor Renato Cividini. Boa noite a todos. Em nome do Grupo Croton Educacional e da Faculdade Anhanguera de Limeira, desejo... dou as boas-vindas a todos os alunos, ex-alunos que a gente vê, limeirenses em geral, especialmente aos candidatos. Desejo a todos que façam nesse momento um debate bastante interessante para que se possa discutir as ideias e que todos possam conhecer os possíveis futuros representantes da nossa cidade e região, junto ao governo federal. Desejo boa sorte a todos, um ótimo trabalho e agradeço a presença de todos que estão aqui. Bom trabalho, gente. O debate de ideias é um instrumento fundamental para a construção de qualquer processo democrático. É uma importante etapa que antecede realizações para que estas sejam embasadas e possam ser fruto de um processo participativo. Serve também para que diferentes pontos de vistas possam ser comparados e para que possamos estabelecer compromissos na hora de votar e ser votado. O debate e sua mediação devem ter como diretrizes os princípios éticos e as normas estabelecidas pela comissão organizadora, aceitas pelos senhores e pelas senhoras candidatas, no sentido de fazer sobressair o confronto de ideias e de propostas, recomendando-se a civilidade das intervenções dos candidatos e da plateia, a moderação dos participantes, inibindo-se os excessos de apoiadores. O objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender as propostas e ideias de atuação para os próximos 4 anos de mandato. Todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição.
Aos senhores candidatos e às senhoras candidatas, boa sorte para o debate de hoje. Iniciaremos, então, o primeiro bloco. Nele, cada candidato terá 2 minutos para suas saudações iniciais, em ordem que foi previamente sorteada na presença dos assessores. Lembrando que, quando faltarem 15 segundos para o tempo se esgotarem, esse mediador falará 15 segundos para que os candidatos possam concluir as suas intervenções. Começamos agora com a candidata, a senhora Eunice Lopes. Boa noite, candidata. Boa noite ao público presente. Quero saudar também os meus colegas aqui da mesa, né, os candidatos, e iniciar parabenizando a faculdade, a FAC, por essa iniciativa e também a Escola Legislativa. A minha trajetória ela começou, como vocês, na minha luta. Foi nos bancos do ISCA, faculdade, onde eu lutava já de início no acadêmico, para que a bolsa de escola, né, a bolsa estudo, fosse de fato cumprido, como nessa cidade. Sempre nós, estudantes, tivemos dificuldade com as nossas bolsas. Após, eu entrei como RE e coordenadora na POESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e vendo a minha luta, os servidores me convidou para estar no Sindicato dos Servidores. Nós disputamos as eleições e fui eleita presidente. E nessa eleição, aí vocês já conhecem alguns a minha trajetória. O sindicato que ninguém conhecia tornou referência no Estado de São Paulo, e essa referência, muitas lutas, enfrentamento com os prefeitos de Limeira, muitas conquistas foram feitas, e nós conseguimos ser convidada para participar da Federação dos Servidores Públicos, com o destaque que nós tivemos em Limeira. Após estar na Federação dos Servidores Públicos, os exemplos de negociação coletiva que nós tivemos em Limeira, acabamos tendo a possibilidade de contar essa experiência para países de fora, como Peru, Uruguai e 15 Espanha. Segundos, candidato. Então, agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui e que eu possa contribuir com esse momento democrático da nossa história, no nosso país e na nossa cidade. Lembrando que o nosso debate de hoje está sendo transmitido também pelo portal da Câmara Municipal de Limeira, que é o www.limeira.sp.leg.br. A todos os internautas que estão em sintonia, o nosso agradecimento. Dando sequência ao debate, convidamos agora para a sua saudação o candidato, o senhor Valdir Elias. Senhor candidato, boa noite. Boa noite, mediador. Boa noite, colegas. É um prazer estar participando desse debate. Eu confesso que eu estava com saudade já de participar de debates. Em 2002, quando fui candidato a deputado estadual, participamos de bons debates naquela época. E nesta noite eu quero agradecer à faculdade, à FAC, que abre esse espaço, juntamente com a Escola Legislativa. Parabenizo a iniciativa para que outros debates, também fora de eleições, nós façamos debates, a Escola Legislativa também faça debates para participarmos, as pessoas participarem das suas opiniões e fazer opiniões, fazer os pensamentos para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade. Confesso a vocês que o candidato, com a minha estrutura, para todo minuto é muito importante. Muito importante. Ainda agradecendo a plateia, né? Vocês são muito importantes, alunos, pessoas, meu pai, minha mãe, talvez os dos mais... com mais idade, mais experiência aqui, meu pai com 82 anos, minha mãe com 74 para 75, e está me acompanhando, que eles são culpados de eu estar aqui, né? Eles são culpados de eu estar aqui. Eu quero agradecer a eles e agradecer toda essa plateia, que o nosso debate aqui contribua para a conscientização do momento muito importante. Eu digo que Limeira merece ter deputados federais e estaduais. E hoje, eu confesso que o mais importante... Seu tempo está esgotado, senhor candidato. Nós passaremos agora, os aplausos da plateia também ao candidato.
Muito obrigado. E lembrando que o tempo é só uma regra para que todos os candidatos possam ter o mesmo tempo na participação desse debate, certo? Passaremos agora para a saudação do senhor candidato Kleber Leite. Boa noite, senhor candidato. Muito boa noite plateia, boa noite pessoal que veio a esse debate, aos senhores candidatos. Muito obrigado pela oportunidade, a FAAC está de parabéns. Política tem que ser feita todos os dias. É assim que nós fazemos políticas. A política começa na tua casa. É lá que nós fazemos política. É com a tua mulher, é com teu filho, e a política tem que se estender. E eu vejo jovens hoje mais interessados na política. Isso é maravilhoso para o nosso país. O país que precisa investir em educação, o país que precisa melhorar a sua saúde, precisa melhorar tanta coisa para se fazer nesse país, segurança pública, habitação e outras coisas que nós precisamos, e infelizmente ainda falta muito para se fazer nesse país. E nós temos que contribuir, todos nós, cidadãos do bem, cidadãos que realmente querem uma política verdadeira. E é assim que nós vamos fazer política, vindo conversar com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas. E às vezes eu sinto falta de candidatos nas ruas, viu? Olhando nos olhos das pessoas, olhando e falando: olha, eu tenho essa proposta, eu quero fazer isso pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. E nós queremos fazer isso. Essa é a política do cara a cara, porque, como vocês, nós estamos cansados de político fumaça. Senhor candidato. Político fumaça, nós não queremos mais. Nós queremos pessoas que olhem nos olhos e que possam nos dar a oportunidade de conversar e debater. A vocês, muito obrigado. Obrigado à FAAC. Tempo esgotado. Para a sua saudação agora, convidamos a senhora candidata, a doutora Mayra. Candidata, boa noite. Boa noite, Ronald. Boa noite a todos aqui presentes. É com grande satisfação, né, que a gente tem esse momento, assim, essa questão, essa discussão de política partidária, porque onde abre esse espaço não só para nós aqui candidatos, todos parabéns àqueles que vieram presente, que atenderam a esse chamado, porque nós precisamos realmente discutir essa política partidária que anda tão sem credibilidade no nosso país, na nossa cidade. Então, assim, meu nome é Mayra, sou do partido PPS, estou uma breve apresentação para aqueles que não me conhecem. Eu sou médica, neurologista, especialista em dependência química, sou atuante da Pastoral da Sobriedade, uma pastoral social da Igreja Católica, onde atua intensamente na questão dessa grande epidemia que nós hoje temos na questão da dependência química, onde a quinta atuação dessa pastoral é a questão da atuação política. Então, através desse papel, através desse meu ingresso, né, há mais de 8 anos, foi um grande motivador de eu estar entrando na questão da política partidária. Então, me coloco à disposição. Eu acho que temos, sim, esse papel de estar discutindo com vocês, de vocês estarem participando, né? Esse debate, essa conversa, eu acho que não é questão de agredir, nem discutir, mas, sim, uma boa conversa, porque isso, com certeza, renderá frutos, né, na questão da política, na questão das nossas eleições. Escolheremos sadiamente o nosso candidato, né, aquele candidato do qual a gente confia, às vezes dependendo de partido ou independente de partido. Então, agradeço mais uma vez, agradeço à faculdade, 15 à FAAL, segundos. E obrigado por vocês estarem aqui. Passaremos a palavra agora para o senhor candidato Renê Soares. Candidato, boa noite. Boa noite a todos. Eu vejo aqui pessoas de várias localidades e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conseguiram chegar aqui pela duplicação da Avenida Guilherme Dibermann, pela duplicação da Avenida Agostinho Prada, por cima do viaduto aí do Campo do Galo, pela duplicação do anel viário, se vocês conseguiram visualizar o AME que vocês passaram, pelas bacias de contenção de enchentes, pelo Parque da Cidade, pelo pronto-socorro do Hospital Humanitária. Essas são obras que eu, como engenheiro,
como pós-graduado em contabilidade pública e na lei de responsabilidade fiscal, projetei, ajudei a construir e conseguimos entregar para a cidade de Limeira. É este o trabalho que eu gostaria de continuar a estar fazendo como deputado federal, indo buscar recursos em Brasília para conseguir trazer mais equipamentos para o benefício da população de Limeira. Conseguimos ainda entregar 448 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Esse é o trabalho que nós devemos lutar para nós conseguirmos. Não vendendo sonhos, mas sim mostrando o que nós já construímos para a nossa cidade, mostramos o que nós já trabalhamos para que nossa cidade consiga ter um progresso, para que nós consigamos aí ter mais empregos, para que nós consigamos aí ter uma vida digna a todos aqui. Não 15 segundos, candidato. Que todos aqui têm um compromisso. O compromisso de tomar uma atitude nessa eleição e falar assim, olha, esse candidato merece, porque esse trabalha. Tenho que mostrar e tem como candidato, lutar. Tempo esgotado. Muito obrigado. Para suas considerações agora, o senhor candidato Marcos Neves, desculpe-me, candidato, boa noite. Boa noite, público. Desculpem-me por ficar sentado, mas eu tenho um problema de coluna, então ficar em pé para mim é uma dor terrível. Nos anos 80, eu estudei em Campinas, fiz apenas o curso de português, me especializei em literatura latina, em latim, em grego, em técnicas de redação, etc. e tal. Atuo há 28 anos como funcionário público. Amo a sala de aula e não a troco por nada. Não acreditem em políticos que falam de qualidade de educação, porque é tudo mentira. Porque quem está no poder quer que a educação continue do jeito que está. Porque a educação, continuando do jeito que está, nós vamos ter o tipo de campanha que Limeira está tendo. Porque se nós tivéssemos uma população realmente politizada, educada, nós não teríamos esse tipo de campanha política. Eu entrei com uma ação popular contra o prefeito Paulo Radich, disse isso na Câmara 15 Municipal. segundos, senhor candidato. Os vereadores não fizeram nada. Nem um vereador fez nada. Fui eu, professor Seu tempo Marcos está Neves. esgotado, senhor candidato. Muito obrigado. Este foi o primeiro bloco do debate organizado pela Câmara Municipal de Limeira por meio da Escola Legislativa Paulo Freire e também pela Faculdade Anhanguera. Lembrando que esse debate está sendo transmitido pelo portal do Legislativo, que é o www.limeira.sp.leg.br. Novamente, nós agradecemos aos candidatos que estão presentes na noite desse debate. Nesse segundo bloco, o mediador fará uma questão a ser sorteada no momento entre as previamente selecionadas pela comissão, para cada candidato, na mesma ordem da saudação, responderem até, no máximo, 2 minutos. Nós lembramos que essas questões foram selecionadas entre as que foram elaboradas pelos próprios alunos aqui da Anhanguera, pelos alunos de Publicidade e Propaganda. Então, nós agradecemos as intervenções também dos alunos aqui da Faculdade Anhanguera, especialmente dos de Publicidade e Propaganda. A primeira candidata que vai responder, que tem 2 minutos para a resposta, será a candidata Eunice Lopes. E a pergunta é a seguinte. Senhora candidata Eunice Lopes, 8 pessoas fizeram essa questão aqui na Anhanguera. Quais são suas propostas em relação à saúde pública? Sugeriram que falasse sentada, mas eu só consigo falar em pé, que eu sou professora também. Olha, a saúde pública, ela é um gargalo, um problema no nosso país.
mas dar continuidade ao que o nosso governo federal vem fazendo, como realizar projetos para dar continuidade de trazer mais médicos, o especialidade. Nós temos problemas com a especialidade, chegou os médicos, mas não tem ainda especialidade, reduzir as filas. Os nossos médicos, às vezes, têm mania de atender e pedir os exames e acaba não tendo a rapidez no atendimento, então, um projeto para isso. Eu tenho uma preocupação enorme com crianças e idosos. Eu acho que essa faixa etária, principalmente o idoso, é preciso chegar nas UBSs e ter esse atendimento. E, em contrapartida, cobrar que o governo do Estado, do PSDB, cumpra com a sua tarefa de fazer a transferência da renda para a saúde, a transferência do recurso para a saúde. O governo federal tem feito os investimentos para que chegue na saúde, mas, infelizmente, o governo do Estado não tem feito a transferência e a saúde ela é tripartite. Então, precisa o município, o Estado e o governo federal cumprir com a sua tarefa. E o Estado não tem cumprido. Então, a minha preocupação maior é essa. Nós precisamos investir, assim como o Padilha disse, nas especialidades, fazer o governo do Estado, projeto de lei que ele cumpra com a sua tarefa de repassar recursos para a saúde. O próximo candidato a responder a questão que será sorteada será o senhor Valdir Elias. E a pergunta ao candidato é a seguinte. Candidato, qual é a sua posição quanto ao Bolsa Família? Permitam falar em pé. O Bolsa Família, um instrumento muito importante para o desenvolvimento, para que as famílias comecem a desenvolver. Muitas pessoas criticam o Bolsa Família, e as pessoas que criticam o Bolsa Família são aqueles que têm carne todo dia na mesa. Tem carne todo dia na mesa, estuda nas melhores escolas, esses criticam o Bolsa Família. Quando eu olho para o Nordeste, vejo um pequeno comerciante que vendia farinha e calango, depois ele começou a vender arroz, feijão, macarrão, batata, enfim, mais coisas. Houve um desenvolvimento. Houve uma ampliação da renda daqueles pequenos comerciantes, daqueles que receberam a Bolsa e recebem até hoje o Bolsa Família. Mas é importante a gente dizer que o Bolsa Família não será para sempre. Não será para sempre. Nós chegaremos um momento em que, no Brasil, não precisarão mais Bolsa Família. Mas, enquanto necessário, é necessário que seja mantido. Assim como também a questão das cotas. As cotas são criticadas por pessoas que não sofreram nenhum tipo de preconceito, assim como o Bolsa Família. O próximo candidato a responder uma questão que será sorteada será o candidato Kleber Leite. Senhor candidato, a pergunta é: o que considera lutar por Limeira? O que considera lutar por Limeira na Câmara, senhor candidato? O que considera lutar por Limeira na Câmara? Olha, primeiramente nós temos que saber qual é a função de um deputado federal. O deputado federal é legislador, mas ele tem a obrigação de trazer os recursos para a sua cidade. E aí você tem que lutar pela sua cidade, pela sua região, pelo seu estado, sim. E aí eu digo para vocês, o que acontece com Limeira? Faz 20 anos que Limeira não tem deputado federal e nem estadual. O último federal aqui foi doutor Heitor, e daí para lá
ninguém mais conseguiu, porque Limeira vota muito em candidatos de fora, e aí nós vestimos a camisa de Limeira, e nós vamos dizer sempre, candidatos têm que ser eleitos por Limeira. Nós precisamos dos votos de Limeira para limeirense. E aí nós somos bairristas? Estamos sendo. Porque se você não tiver condições de sentar lá e pedir a verba, porque você pensa aqui comigo, você acha que se a cidade de Americana tem deputado federal, você acha que o governo vai dar a verba para Americana ou para Limeira? Limeira vai ficar para depois, porque não tem representatividade. E é esta representatividade que nós queremos. E aí sim, aí nós podemos buscar muita coisa para Limeira. São centenas de milhões de reais que deixa de vir para a cidade porque não tem ninguém que vai buscar projetos que muitas vezes a prefeitura não faz, que poderia estar desenvolvendo projetos para que tivesse os deputados que fossem lá com esse projeto trazer a verba para Limeira, e não fazem, porque nós não temos representatividade. Nós precisamos de ter deputados federais eleitos por Limeira. A próxima candidata a responder será a doutora Mayra. E a pergunta à candidata será a seguinte: candidata, quais são os seus projetos para a cultura? Bom, em relação à questão da cultura, né, infelizmente, a nível de Brasil, a cultura ela é para acesso a poucos, né? Então, a gente tem que, acho que, em primeira instância, quando a gente está falando de cultura, eu acho que automaticamente a gente está falando de educação. As duas coisas têm que andar juntos. Para a gente poder ter uma boa educação e, com isso, a gente promover, como é que se diz? Levar a cultura às pessoas, né, da classe menos privilegiada, aquelas que não têm acesso, aquelas que nunca nem ouviram falar de teatro, de shows, de artistas, de cinemas, de salas de leituras, para a gente poder haver um estímulo. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que falar, a questão da cultura ela tem que andar junto à questão da educação, e, com isso, a gente tem que promover, estimular essa questão de levar a cultura, porque às vezes a pessoa tem, eu não vou no cinema porque eu não tenho dinheiro, eu não vou no teatro, e a pessoa, além da questão da pessoa não estar acostumada, ela também tem a questão da questão financeira mesmo. Então a gente também tem que baratear o custo para ter esse acesso a todas as camadas sociais, né? A cultura ela faz parte desse processo educativo, então a gente tem que levar cultura para todo mundo, em todas as instâncias, em todas as classes sociais, nas escolas. Eu acho que a cultura ela tem que começar dentro da escola. Esse estímulo ele tem que começar na escola. O próximo candidato a responder a questão será Renê Soares. Senhor candidato, a pergunta é: o que você acha do governo estadual atual? Olha, o governo estadual atual tem várias dificuldades em cumprir o que ele promete, porque a promessa, antes de começar o governo, é muito grande, mas a realização é muito difícil. Veja como nós conseguimos aí buscar em Brasília 135 milhões de reais para a cidade de Limeira, não sendo deputado. Campinas tem 6 deputados federais e 10 deputados estaduais, trouxe 150 milhões de reais. Eu, sozinho, sem ser deputado, ia a Brasília e consegui trazer para a cidade de Limeira 135 milhões de reais. Hoje, nós estamos executando a bacia de contenção entre a Baixada do Mercadão de 26 milhões de reais com o dinheiro que foi doado para a cidade de Limeira, a fundo perdido. Isto é um trabalho que nós conseguimos fazer ao longo do tempo, coisa que o governo estadual não está conseguindo fazer, porque tem uma briga, uma rixa entre partidos. Eles não olham para a população, e sim para os seus partidos, para que os seus partidos cresçam.
Eu não olho para partidos, eu olho para o povo, eu olho para a necessidade do povo, o que o povo está pedindo, o que o povo está querendo. O povo está querendo mais escola, mais saúde, mais segurança. Para isso nós temos que lutar, para isso nós temos que ser deputado e buscar os recursos que são gerados pelos impostos da cidade de Limeira. Os impostos, 40% dos impostos da cidade de Limeira vai para Brasília. Se nós não formos lá, 15 segundos, recuperarmos esse imposto, esse dinheiro, assim como eu já fiz, ir lá e trazer, Limeira não vai crescer. É assim que a cidade está perdida, nesse governo frouxo que está instalado aqui na cidade de Limeira. Candidato, o seu tempo está esgotado. A última questão desse bloco será dirigida, então, ao candidato, senhor Marcos Neves. Bom, eu digo que eu dou em pé também, tá? Senhor candidato, você lutaria pela instituição da pena de morte para políticos corruptos? Mas eu adorei essa pergunta, gente. Essa pergunta caiu com a pessoa certa, mas eu só queria complementar. Eu estou afastado da sala de aula há 2 anos por causa de um problema de coluna, mas eu estou agora andando porque o tratamento agora que está surtindo efeito. E enquanto professor, eu não dou apenas sentado. Eu dou do jeito que eu quiser. Agora eu digo para vocês, político corrupto tem que ir para a cadeia, sim. Eu entrei com uma ação popular contra a corrupção no departamento jurídico da Prefeitura de Limeira, com provas concretas. Eu provei na justiça que o prefeito Paulo Radich, que o seu secretário do departamento jurídico, Rivanildo Pereira Diniz, estavam manipulando licitações. Está tudo provado nos autos de ação popular. O juiz concordou com as provas que eu apresentei. Nenhum vereador levou essa denúncia minha a sério. 15 segundos. Comprovada a corrupção, prisão perpétua e, dependendo da gravidade, pena de morte. Tempo esgotado, senhor candidato. Encerramos o segundo bloco do debate organizado pela Câmara Municipal de Limeira por meio da Escola Legislativa Paulo Freire e também pela Faculdade Anhanguera. Neste bloco, os candidatos que participam do debate responderam às questões dos próprios alunos aqui da Faculdade Anhanguera, que foram selecionadas posteriormente pelos alunos de Publicidade e Propaganda aqui dessa instituição, a quem a organização dessa atividade agradece pela participação, ok? Iniciaremos, então, nesse momento, o terceiro bloco do debate. Os candidatos, agora na ordem inversa das saudações iniciais, farão 2 questões, cada uma delas com no máximo 1 minuto, a serem dirigidas a 2 candidatos sorteados no momento. O candidato questionado terá 2 minutos para responder e o questionador terá direito à réplica de 1 minuto. Então, vamos lá. Pergunta de 1 minuto, resposta de 2 minutos, réplica de 1 minuto, ok? Vamos lá, então? Começaremos agora pela ordem inversa, então com o candidato, senhor Marcos Neves, que deverá fazer a primeira pergunta ao candidato ou à candidata, Valdir Elias. Por gentileza, o senhor pega o microfone. Obrigado. Desculpem-me. Senhor Valdir Elias, eu vejo o Bolsa Família como um programa eleitoreiro, assim como eu vejo certos movimentos sociais
com apadrinhados apenas com fins eleitoreiros. Eu, como professor, eu sou obrigado a abrir os olhos dos meus alunos, e eu tenho muitos alunos que recebem Bolsa Família. Nós temos que ensinar a pescar. Eu vou dar a vara para o aluno. Eu não vou dar o peixe, não. Se ele quiser o peixe, ele que pegue a vara 15 e pesque. segundos. O senhor acha que o Bolsa Família vai terminar quando? O senhor candidato, então, Valdir Elias, tem 2 minutos para elaborar a resposta feita pelo candidato Marcos Neves. Enquanto não chega a vara, né? Enquanto não chega a vara, precisa é onde deu o teu peixe, né? O peixe. Jesus mesmo, né, no meio da multidão, achou um jovem, uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E ali alimentou a multidão, a multidão. Respeito muito o seu posicionamento, Marcos. Respeito. Em todo o programa existem falhas. Existem falhas. Quando vai terminar o Bolsa Família? O Bolsa Família, né? O Bolsa Família, quando vai terminar? Não sei. Mas enquanto tiver uma pessoa necessitada, agora, necessitada, é difícil julgar se é verdade ou não. Quando se julga se é verdade ou não, a pessoa não pode morrer de fome. Nós somos um país rico de alimentação, país que produz recordes e recordes de grãos. Não se justifica, independente do partido, do presidente, da presidenta, não se pode deixar as pessoas morrerem de fome. Não se pode. Nós arrecadamos muito dinheiro no nosso Brasil. Não é justo que as pessoas morram de fome. Agora, aqueles que utilizam do Bolsa Família injustamente, 15 segundos. Deve ser punido, deve ser investigado e deve ser realmente fiscalizado por nós, deputados federais, que seremos, deputados vereadores. Tempo esgotado, senhor candidato. Obrigado. O candidato Marcos Neves agora tem a réplica. O plano que foi roubado do PSDB, eu volto a insistir. Há varas. Eu quero um presidente da República que ache varas. Não vem com essa desculpa de que não tem vara. É obrigação do presidente da República ter vara, sim. Se não tem, vai ter que desenvolver políticas para que haja essas varas. E sabem qual é essa vara? É a educação. Educação 15 segundos. na qual os políticos não investem, mas falam de educação nas campanhas. Que nojo desses mentirosos! Seguindo, então, o nosso terceiro bloco, o senhor candidato Marcos Neves fará uma nova questão, agora para a candidata Nicinha Lopes. O senhor candidato Marcos Neves, então, tem 1 minuto para elaborar respostas. Pergunta para a candidata Nicinha Lopes. Nobre candidata Nicinha Lopes, Sua Senhoria comentou que sempre esteve em luta em defesa do povo, que nunca havia se curvado diante de nenhum governo, muito menos, inclusive, o governo atual. Com relação à minha denúncia da ação popular, onde estava a senhora? E onde estava a senhora também
quando houve a reforma política que criou 15 segundos. Centenas de cargos comissionados, que dá um gasto de quase 2 milhões de reais por mês. Onde a senhora estava? Obrigada pela pergunta, professor. Nós somos a única instituição nessa cidade que tem tido coragem de ir para a rua e enfrentar qualquer governo, não só esse, como qualquer. Então, tem gravações aí públicas para quem quiser ver. Se o senhor fez alguma denúncia, eu não sou vereadora, não foi para mim que o senhor fez, e se tivesse me convidado para ir para o senhor, para as ruas, para lutar, ao invés de ser só em Facebook, nós iríamos para a rua para poder fazer a luta pública, porque a luta nossa é combativa, é organizando a população, é organizando as pessoas para poder lutar. Quanto aos cargos, eu fui também rigorosamente contra, colega. Também sou rigorosamente contra. Apresentamos ao governo, apresentamos ao meu partido que somos contra e convocamos os servidores para ir para a luta e fomos para a luta na greve. É isso que faz um sindicato combativo. Então, nós cumprimos com a nossa tarefa de presidente do sindicato, que era combater a reestruturação administrativa, que fomos contra em parte, porque não podemos ser hipócrita. No governo Félix, já existiam os cargos, então eles tiveram vir com os nomes adequados que foi feito. Mas também nós combatemos, sim, os valores e a quantia que o atual governo mantém de comissionados. Bom, fico satisfeito que a nobre candidata seja contra o governo. Bom, eu vou confessar o meu voto. Eu votei em Paulo Radisch. E também votei na vereadora professora Érica, que é minha amiga de adolescência. Rompi a amizade. Porque eu não aceito corrupção. Tudo isso que eu fiz na ação popular, eu levei ao conhecimento. E eu mandei um e-mail para cada vereador. Está lá na minha caixa. Nenhum vereador respondeu. Principalmente 15 segundos. Medroso do Miguel Lombardi. Tá? O medroso do Miguel Lombardi é o que menos iria responder. Tá? Só isso. Seguindo o nosso terceiro bloco, passaremos agora para as questões do candidato senhor Renê Soares. E a primeira questão do candidato deverá ser dirigida para a candidata Nicinha Lopes. Em respeito aos presentes, eu formulei as perguntas e trouxe elas por escritos. Candidata deputada Eunice, quais foram os ganhos do funcionalismo público municipal enquanto a senhora esteve à frente do Sindicel, sendo um deles o reajuste que os funcionários receberam em 2013, que eu ajudei a conseguir durante a administração anterior, porque sabemos que o atual prefeito Paulo Radisch não faria nada de bom para os atuais funcionários. Então, candidata, quais foram os avanços nas conquistas da categoria enquanto a senhora está à frente do Sindicel? Obrigada, Renê, pela pergunta, que é algo que eu domino e o tempo todo nós estamos, né, na luta. Primeiro que as conquistas e avanços do Sindicel precisaria a gente ter dias, um seminário para discutir. Nós assumimos esse sindicato em 2007, sem credibilidade nenhuma, e mostramos para o mundo, aliás, esse sindicato. E todas as conquistas, eu quero falar para o meu nobre colega, ela foi exclusivamente mérito da luta dos servidores públicos na rua. Porque a conquista de trabalhadores, ela não se dá com pedido de político. A gente já viu isso. Conquista de trabalhadores se dá na organização dele na rua. Conquista de estudante se dá igual teve em julho, é o estudante na rua. Então, teve várias. Nós tivemos licença maternidade, nós tivemos 3 anos de reajuste real, nós tivemos o Estatuto da Guarda, nós tivemos
do professor que pagava 2 planos no governo Silvio Félix, a gente interviu, 2 planos médicos, passou a pagar 1. Mudança de referência em 2011, nós aproveitamos aquela onda que estava de mobilização em Limeira, mobilizamos os servidores e mudamos o patamar de vida de 2.500 trabalhadores na luta, na rua. Então, muitas conquistas foram feitas. E o melhor patrimônio foi: nós ajudamos essa cidade a sair daquele patamar, que inclusive muitas vezes até contra nós acontece, mas não tem problema, a sair daquele patamar de consciência que não tinham e ir para a rua a lutar por aquilo que deseja. Então, o principal patrimônio que foi do servidor foi elevar a consciência. Então, hoje o servidor não aceita assédio moral e não aceita que monta em servidor público, e a direção do Sindicel está honrada com isso. A réplica agora para o candidato René Soares. Os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Limeira, conheço-os todos. Trabalhei com eles lado a lado durante 1 ano fortemente, durante 2 anos fortemente, durante 7 anos fortemente. Todos eles com o coração da administração municipal de Limeira. São esses funcionários. Que aqueles vereadores que estavam à frente na época das reivindicações sumiram no atual governo frouxo que aí está instalado na cidade de Limeira. Aonde está Ronei Martins? Onde está Wilson Cerqueira? Onde está o vereador Miguel Lombardi? Que sumiram em todas as suas posições. Acabou. Essa é a pior Câmara Municipal de Limeira em todos os tempos da sua história. Vamos lá, o candidato René Soares fará uma nova pergunta, dessa vez para... Foi o nome dele mesmo que saiu, então nós tiraremos um outro papel, ok? Sim. O candidato dirigirá a sua pergunta à doutora Mayra Costa. Doutora Mayra, é um prazer estar aqui em sua companhia. Conheço o trabalho da senhora, todas as pessoas que eu perguntei sobre a pessoa da doutora Mayra, a pessoa pública da doutora Mayra, todos foram com elogios. Mas, como a senhora mesmo disse, permanece aí na pastoral da sobriedade, o que a senhora fez de efetivo para defender os dependentes químicos da cidade de Limeira? Porque, até onde eu sei, existe hoje 33 clínicas na cidade de Limeira. 3 somente regulares e 30 irregulares ainda. Dependem de uma lei na Câmara Municipal de Limeira e que até hoje ainda não foi aprovada. 15 segundos. Obrigada, Renê. O seguinte, quanto vereadora, eu posso dizer que, em relação à questão da dependência química, nós conseguimos reativar o COMAD, que é o Conselho Municipal Álcool e Drogas. Através do COMAD, com todas as prerrogativas que tem o COMAD, nós estaremos dentro e instituindo políticas públicas em relação à questão da dependência química. Ontem mesmo, nessa semana, eu fiz um requerimento cobrando ao Executivo a questão do porquê ainda não foi chamado a audiência pública pela questão de eleger os conselheiros do COMAD. É uma briga que, desde a primeira... Foi o meu primeiro requerimento que eu fiz na Câmara, né, quanto vereadora, foi a questão do COMAD. Então, briguei todo ano, meu marido usou a tribuna livre e nós conseguimos reativar o COMAD. Quanto à questão das clínicas e comunidades, estamos nos entendendo, né? Hoje existem 22 entre clínicas e comunidades terapêuticas, comunidades terapêuticas cadastradas na vigilância sanitária. Teve uma lei que foi aprovada na questão da mudança do plano diretor, onde o Complan teve uma aceitação na questão dessas clínicas ou comunidades serem aceitas na área rural da cidade de Limeira, do município de Limeira. E agora veremos uma lei onde há uma regulamentação, onde estamos discutindo com os proprietários de clínicas, onde eles também formaram o sindicato dos donos de clínicas ou comunidades, estamos discutindo junto essa questão da regulamentação. Hoje mesmo eu fiz uma emenda em relação a essa lei, conversei com o Alexandre da Vigilância Sanitária
Então, acho que tudo isso foi um processo, um grande processo na cidade, onde nós, né, mostramos para a cidade de Limeira, através da Semana da Dependência Química, onde coloquei, né, através de chamado, de trazer Tempo pessoas esgotado, de fora, candidata. a Semana da Obrigado. Dependência. Candidato tem direito à réplica de 1 minuto. Bonito trabalho desenvolvido na cidade de Limeira, nessa praga que está destruindo as famílias da nossa comunidade. Eu tenho uma ajuda muito grande feita com o Denis, que é um proprietário de algumas clínicas, do Vitor, e assim por diante. Contribuo para que os grupos de apoio aos adictos continuem na cidade de Limeira. A cidade de Limeira recebeu 30 milhões de reais, uma emenda do deputado Otoniel na Câmara Federal. A cidade de Limeira nunca fiscalizou essa 15 emenda. segundos. Gostaria muito que a senhora, como vereadora, voltasse os olhos para essa emenda dele de 30 milhões e que nunca foi aplicado para os drogados da cidade de Limeira. Muito obrigado. Quem fará as perguntas agora será a candidata a doutora Mayra. E a primeira pergunta da candidata deverá ser dirigida a ela mesma. Não, né? Ao senhor candidato Marcos Neves. Não, nada demais. Eu acho que isso é um debate que vai enriquecer. Ele não pode se tornar pessoal. Eu queria saber, como faria essa pergunta a qualquer candidato, né, de nós que estamos aqui, como o senhor vê como futuro, né, como candidato a deputado federal, como o senhor vê essa questão que hoje tanta gente fala, na questão da maioridade penal, né, essa diminuir a idade para as nossas crianças e adolescentes, e como vê isso e como vamos investir, né, nas nossas crianças e adolescentes. Eu respeito muito a vereadora doutora Mayra, que eu acho que é uma das poucas que realmente atuam de forma digna na nossa Câmara Municipal. Eu já fui assaltado dentro de casa, rendido dentro de casa, por 7 adolescentes encapuzados. Sendo professor, isso me causa, eu não sei se dor, se constrangimento, porque na minha cabeça está escrito: onde você constrói uma escola de qualidade, você vai ter 2 cadeias a menos. Onde você constrói uma escola de qualidade, você paga um salário digno ao professor, porque o professor da rede municipal ganha um salário indigno, o da estadual também. Eu fico assim, numa situação delicada, porque o meu coração dói, porque eu acredito que a educação pode salvar esses jovens. 15 segundos. Mas eu já fui vítima. E eu sei que um adolescente de 16 anos sabe o que faz. Eu acredito que deveria haver uma redução para 16 anos. Tempo esgotado, senhor candidato. A réplica, a candidata a doutora Mayra. Bom, em relação a essa questão dessa maioridade, né, eu acho que antes da gente levar isso só no âmbito pessoal, nessa questão da emoção, porque, lógico, que a gente sabe que ser assaltado, ser vítima de violência, ninguém gosta, ninguém quer, e assusta todos nós, né, no dia a dia, na nossa casa, onde quer que estejamos. Mas a gente tem que pensar que, antes da gente pensar em reduzir essa maioridade, né, essa criança para 16 anos, com certeza elas sabem o que fazem,
mas que oportunidades ela teve? Foi investido nela, na família dela, na sociedade como um todo, na escola, na educação? Então, a gente tem que pensar isso. A gente não pode pensar no calor da emoção e achar que estão diminuindo. Porque se a gente não continuar não investindo, daqui a 20, 30 anos, então baixa para 10 anos, as nossas crianças irão para a cadeia aos 10 anos de idade. Obrigada. Candidata Mayra Costa fará sua pergunta. Saiu o candidato Marcos Neves novamente, então nós pularemos para um outro candidato. Ao senhor candidato Valdir Elias. Bom, mas, como eu falo, acho que não pode ser pessoal jamais. Faria essa pergunta a qualquer um daqui de nós, né? Como o senhor vê, ou o que o senhor imagina, ou o que o senhor prepararia quando o senhor, na questão de políticas públicas, na questão da dependência química? Hoje um grande problema, como todos nós sabemos aqui na nossa sociedade, nossas crianças, adolescentes, famílias, etc. Então, como o senhor vê isso? Né? O que daria para a gente fazer mais e que investiria, né? no que daria para fazer a gente estando como deputado, a gente, né? Como daria para a gente fazer sobre essa grande demanda da dependência química? As minhas diretrizes de trabalho, no meu programa, chamado Programa de Trabalho, ele tem 3 linhas. Ele tem a família, o meio ambiente e a justiça social. Essas 3 linhas, que abrange todo o ser humano. Todo o ser humano. E a dependência química, eu quero dizer que alguém disse assim, para acabar, né, acabar com as drogas, os traficantes, você tem que parar de consumir. Tem que se parar de consumir. E para deixar de consumir, a base é a família. A base é a família. O pai, a mãe, o avô, o tio, as pessoas responsáveis. Desde o berço, dar as orientações, investir tempo para a orientação dos seus filhos, seus netos, seus enteados, enteadas, que muitas vezes um enteado tem o seu trauma. Nem todos, mas tem seu trauma. Mas tem o filho que ele escolheu amar, adotou, escolheu amar. Muitas vezes precisa ser orientado. E acho que a base está aí. Investimento na família. Investimento na família. Para que 15 segundos, nós não candidato. tenhamos que enxugar gelo. Mas eu lutarei para que haja recurso para diminuir os impactos da dependência química. Talvez complementando, quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de uma doença crônica, que não tem cura, ela tem tratamento e controle. Então, a gente está falando de doença e que atualmente é uma doença de grande epidemia a nível mundial. Então, assim, como a gente fala de qualquer doença que a gente venha falar, então a gente tem que falar e deixar bem claro a questão da prevenção. Né? Então, assim, a gente sempre diz que o melhor tratamento é você não experimentar, é você não usar. Então, esse é o grande tratamento, a questão da prevenção. Concordo com o senhor que a questão da família é uma das grandes chaves, é uma das grandes bases, onde tem que começar o tratamento da questão da dependência. Os Estados Unidos levou anos para descobrir isso. Eles gastaram bilhões de dólares na questão da repressão, do tráfico, deixa, legaliza, não legaliza. Hoje eles chegaram à conclusão, quando eles discutem políticas públicas, que eles têm que investir nas famílias e nas crianças, na educação na criança e no adolescente. Obrigada. Lembrando que essa atividade está sendo transmitida pelo portal da Câmara Municipal de Limeira, que é o www.limeira.sp.leg.br. O próximo candidato a fazer as perguntas será Kleber Leite. E a primeira questão deverá ser dirigida para a candidata doutora Mayra Costa. Muito bem. Doutora Mayra, eu gostaria de perguntar diretamente para a senhora
nesse combate às drogas, como é que a senhora pretende fazer um projeto a nível nacional para que se reduza de verdade o consumo das drogas no nosso país? Quanto à questão, assim, acho que projetos, na realidade, existem muitos, né? Nós temos a Secretaria Nacional, nós temos o CISNAD, nós temos várias políticas públicas a nível federal, a nível estadual. Eu acho que uma das coisas a gente tem que lutar para colocá-las em prática, para tirá-las do papel. Eu acho que essa é a primeira coisa, porque assim, a gente sabe onde é que está o problema, a gente sabe como fazer, de onde dá para fazer, mas não há um investimento sensato em relação a essa questão das políticas públicas em relação à droga. Como o pastor falou, hoje em dia o que o governo vem fazendo de um modo geral. A dependência química ela é uma doença nova. Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de uma doença de 15 anos para cá, a década de 80 que o crack entrou no Brasil. Então, a gente está falando de uma doença nova. Então, se a gente for ver na realidade, existem várias políticas, mas o próprio governo, de um modo geral, independente da questão partidária, o próprio governo ainda não pegou o fio da meada em relação a isso. Hoje se discute muito redução de danos, que a gente ficaria aqui uma noite discutindo. Se discute muito a questão da legalização, do qual, particularmente, Mayra, eu não concordo, porque fala na questão da repressão. Então, existe assim, vários tipos de políticas públicas onde a gente tem que atuar. E volto a dizer, a questão da prevenção, a questão da escola, para mim, tudo começa aí. Então, onde a gente deve ser mais incisivo, porque senão a gente fica enxugando gelo. Né? Só bate a repressão, vai atrás do usuário, vai atrás de clínica, vai atrás de tratamento, mas a gente não age na base. Então, acho que é buscar esse fio da meada, todos juntos, independente da questão de partido. Eu acho que todos juntos, porque o problema atinge todo lugar. Não tem mais classe social, não tem mais escola, não tem mais nada. Então, acho que a gente tem que buscar esse fio da meada, como governo, tá? Quanto sociedade, levar essa discussão para a sociedade e a gente buscar o fio da meada. Muito bem, olha, eu quero dizer a vocês que eu tenho uma visão um pouco diferente em relação às drogas. A primeira coisa que tem que acontecer nesse país, e aí eu quero falar com vocês, educadores, é o tempo integral na escola. Os nossos jovens têm que ter escola a tempo integral, porque com isso você não vai deixar o traficante adotar o adolescente não vai para o mundo das drogas. E você tem que dar curso profissionalizante, você tem que preparar o adolescente, fazer com que ele se interesse pelo esporte. Com isso, sim, isso você consegue melhorar e você consegue afastar ele do mundo das drogas. É assim que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um projeto para a escola em tempo integral no nosso país. Está rolando o debate entre os candidatos a deputados federais por Limeira. Ontem, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, ocorreu o debate com os candidatos a deputados estaduais. E hoje, então, encerrando esse ciclo de debates organizado pela Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira e também pela Faculdade Anhanguera. Seguindo o terceiro bloco, o candidato Kleber Leite fará sua questão agora para o candidato Renê Soares. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta para o Renê. O Renê já falou que trouxe muita coisa, que eu acho que ele trabalhou mais do que o prefeito, viu? Aqui na questão aqui, porque ele trouxe muita coisa. Mas graças a Deus, ele trouxe maravilha. Eu quero saber... Ó, meu microfone aqui. Daqui. Não, melhorou. Eu quero saber, quero fazer uma pergunta direta ao Renê sobre a questão da energia para a cidade de Limeira e também a questão das creches. Eu quero saber o que você vai fazer, se eleito for, nessas duas questões. Kleber Leite, muito obrigado pela oportunidade de poder aqui responder o seu comentário. Eu trabalhei muito e trabalho muito até hoje para o crescimento da cidade de Limeira. Ao contrário de você que trouxe para cá posto de gasolina que cobra muito mais caro do que na cidade que você tem moradia. Então você tem a cidade de Limeira como uma exploração comercial e tem a cidade americana para criar seus filhos e a sua família.
E eu vou para Brasília, sim, para trazer recursos para que a minha cidade continue crescendo. É aqui que eu vou criar meus filhos, é aqui que eu tenho minha família, meus pais, meus avós. Nunca vou deixar de abandoná-los. Não vou nunca fazer a exploração comercial na cidade do vizinho e morar aqui na cidade de Limeira. Eu quero, sim, criar aqui muitas creches, como eu construí 12 escolas, construir mais creche, ao contrário do atual governo, que fechou já 300 vagas na creche, contrariando o TAC que nós assinamos para a construção de mais vagas de creche. Quero aqui para Limeira construir usinas de energia elétrica, assim como nós já obtemos uma hidrelétrica de pequeno porte aqui no Rio Jaguari, no Ribeirão do Pinhal. Esse é o desenvolvimento que eu quero para a minha cidade. Esse é o caminhamento que eu quero para a minha cidade. Não explorar o comércio aqui com postos de gasolinas, com famigerados cartéis e com famigerados conluio entre donos de postos de gasolina. Muito obrigado. Primeiro eu quero dizer ao companheiro que eu realmente tenho posto de gasolina aqui e moro na cidade de Limeira, onde eu gero mais de 15 empregos diretos, mais de 15 famílias, e onde o meu filho trabalha comigo no meu posto de gasolina, onde a minha mulher também trabalha comigo. Então, é um trabalho familiar muito honesto e muito digno. Agora, o senhor não respondeu o que eu perguntei, mas eu quero dizer ao senhor Renê, que existe na cidade de Limeira 35 famílias sem energia elétrica, que ninguém foi lá ver, nem os vereadores, nem o prefeito, 15 segundos. E ninguém fez nada. Eu quero dizer que eu moro aqui em Limeira, vim para Limeira em 1983 e moro em frente ao Isca, para o senhor saber aonde eu moro e aonde eu resido. E é a cidade que eu moro. Tempo esgotado. Eu vou continuar. Nós continuaremos os aplausos para o candidato. Continuaremos agora a dinâmica do terceiro bloco. E agora o candidato que fará as questões será Valdir Elias. Valdir Elias. Fará a sua questão ao candidato Kleber Leite. Para não ficar de costa para o meu pessoal aqui, Kleber Leite, o que você pensa dos políticos que usam a primeira pessoa? Eu e eu. Eu fiz, eu desfiz, eu trouxe. E o trabalho em equipe, o que você acha disso? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Essa coisa do eu, né? Do eu faço, eu aconteço, eu sou o melhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na política, se faz em conjunto, né? Se discute. É por isso que é política. É para você poder discutir com a sociedade, discutir com os deputados, para que a gente possa ter a oportunidade de levar o melhor para as pessoas que realmente precisam, né? Para a maioridade, para as pessoas que realmente precisam. E esse negócio de dizer que eu fiz é meio estranho. Eu vejo que quando a pessoa está dizendo que fez, é porque ela está querendo cobrir de alguma forma o que a sociedade não quer ou não conseguiu ainda enxergar. Político tem que ter clareza, político tem que ser claro, objetivo naquilo que ele quer fazer, nos projetos que ele quer fazer para a sua cidade, mas não só para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país, porque nós vamos ser legisladores e nós vamos fazer leis e vamos, claro, trazer coisas para a nossa cidade, para a nossa região. Mas é isso que eu penso. Eu penso que nós deveríamos olhar para a sociedade num todo e não
falar que eu fiz isso ou fez aquilo em governo que nem dele foi. Aí eu estou dirigindo diretamente ao Renê, né? Porque ele está 15 dizendo segundos. que fez um monte de coisa que não era o governo dele. Ele nunca foi governo, ele nunca foi prefeito. Haverá a réplica agora, então, para o candidato, o senhor Valdir Elias. Nós precisamos estar atento, né? Atento, porque a velha política é a política da pessoalidade. Da pessoalidade. O novo modelo de política é da horizontalidade, onde você senta e discute com a população o que ela precisa, o que ela quer. Isto é a nova política. E é isso que eu defendo, uma nova política. Isso aprendi com Marina Silva, da discussão de horizontalidade. Isto traz você pode andar de cabeça erguida, dar o seu currículo, falar quem construiu. 15 segundos. Quem construiu. Então, aquilo que... com certeza o Renê não fez isso sozinho. Teve uma equipe, então ele precisa colocar no currículo lá. Eu, fulano e tal, que fizemos isso em conjunto. Não Tempo esgotado, pessoa... senhor candidato. A próxima questão, a do candidato senhor Valdir Elias, será dirigida também ao candidato Kleber Leite. Então, como é o mesmo candidato, nós vamos passar para o próximo. A pergunta do candidato Valdir Elias será para o candidato Marcos Neves. Marcos Neves, você está impossibilitado de ficar em pé, eu vou ficar. O que você pensa sobre a questão da família, do meio ambiente e de justiça social? Muito obrigado pela pergunta, Valdir Elias. O PSDC tem o melhor candidato a presidente da República, que é Emael. Para quem não sabe, o Emael, durante a Assembleia Nacional Constituinte, aprovou 145 artigos. E o PSDC tem o projeto de criar o Ministério da Família. É um projeto do PSDC. Quem tiver alguma dúvida, basta acessar o site do PSDC, que vai encontrar lá a importância da família para o nosso partido. Agora, falar que vai investir na família é muito vago. Como é que você vai investir na família? Eu penso que a melhor maneira de investir na família é através da educação. E eu também luto pela escola de tempo integral, com professores bem valorizados, professores capacitados, porque dessa forma o aluno educado, ele vai acabar interferindo na família. E é um processo que não ocorre no curto prazo. Isso acontece 15 segundos. no longo prazo. Com relação ao meio ambiente, olha, eu distribuo santinho de casa em casa. Tempo esgotado, senhor candidato. Obrigado. A réplica agora ao senhor candidato. Eu fui cruel Valdir com Elias. você. 3 temas para 2 minutos é muito pouco, realmente. A questão, você fez uma abordagem, como investir na família, e um detalhe muito importante que você falou, que é a respeito da criança educada. O trabalho é em conjunto. A família, a escola e o cidadão. É em conjunto. Agora, como que o governo pode fazer, investir na família? É dando condição, incentivando, permitindo, dando condição para que haja trabalho digno
para a família, que ela tenha sustento, e ela tenha 15 segundos. tempo para estar com os seus filhos. Na estrutura familiar, eu, como cristão, defendo a estrutura familiar cristã. Cada um tem a seu Tempo posicionamento. esgotado, senhor candidato, obrigado. E no terceiro bloco, a última candidata, então, a fazer as suas questões será a candidata Nicinha Lopes, que fará a sua primeira questão para o candidato Renê Soares. Oi. Renê, candidato, você tem dito que é aí o pai do processo do aceleramento de crescimento, o qual eu tenho orgulho de dizer que o Partido dos Trabalhadores fez esse investimento e o Brasil tem avançado com o processo de aceleramento de crescimento. O que você pensa do PAC, Renê? Obrigado, Nice, pela oportunidade de responder algumas questões aqui hoje. Eu fui nomeado como pai do Plano de Aceleração do Crescimento pelo líder do governo federal, Cândido Vacarezza. Não foi eu que me auto-chamei de pai do PAC. Foi ele que falou em uma entrevista na rede de televisão, em rede nacional, que eu era para Limeira o pai do PAC. Se a Dilma era mãe, eu era o pai do PAC. Então, portanto, se eu fiz o projeto, se eu fui para Brasília buscar o dinheiro, os recursos para fazer a obra, então não foi eu que fiz? Se eu sou engenheiro e digo, essa construção fui eu que fiz, alguém é capaz de acreditar que eu fui o pedreiro, eu fui o servente? Não, eu fui o engenheiro da obra, eu fui o idealista, eu fui o projetista e foi eu que consegui os recursos. É feio dizer que foi eu que fiz? Ou é mais feio dizer que eu nada fiz até hoje, a não ser um medíocre na nossa sociedade? Isso é que nós temos que ter vergonha. Aqui na mesa, não sou eu que sou medíocre diante da sociedade. Aqui eu trabalho e mostro onde eu trabalhei. O que eu fiz para a cidade de Limeira? Fiz 12 escolas, 5 bacias de contenção de enchente, fui buscar 135 milhões em Brasília. Este sim é um trabalho. Este sim é um trabalho. Quem fez o Parque da Cidade? Quem fez o posto de pronto atendimento da humanitária? Quem fez o AME? Posso dizer sim, porque eu era o secretário de obras. Eu fui o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Respondia na minha autarquia como se fosse o prefeito. Eu assinava 85 Tempo contratos esgotado, senhor candidato. Obrigado. A candidata Nicinha Lopes tem direito à réplica de 1 minuto. Plateia presente, o processo de aceleramento do crescimento ele é de extrema importância de criação do Partido dos Trabalhadores, que impulsionou mais emprego no nosso país, que impulsionou os portos, que abriu portas para que as empresas entrassem no nosso país, e com isso é que veio a possibilidade desse grande investimento que o país teve, de hoje os nossos jovens poderem estar... A gente está usufruindo praticamente de pleno emprego. E todo esse investimento que teve, eu agradeço, inclusive, o Renê distribuir por aí, dizer que o processo de aceleramento do crescimento é muito importante. É por isso que é preciso nós reeleger Dilma presidenta com tudo isso de importante que o colega disse. Obrigada. Pedimos a gentileza para que as manifestações ocorram após que os candidatos mostrarem suas propostas, ok? E obrigado a todos. Vamos então agora fazer a questão. A candidata Nicinha Lopes faz a questão, a última questão desse bloco, para o candidato Kleber Leite. Kleber, como já foi dito, você é um grande empresário de Poços, Limeira, e nós temos a descoberta aí de um grande patrimônio dos brasileiros, que é o pré-sal. Como você vê, e como deputado, você pretende impulsionar
essa descoberta, Kleber? Muito obrigado, Eunice. Obrigado pelo grande empresário. Sou um humilde empresário que estou na cidade de Limeira, moro em Limeira e trabalho pela cidade de Limeira. Gero emprego na cidade de Limeira e quem quiser pode passar lá no posto que a minha esposa está trabalhando e meu filho também. Tá certo? Lá é onde nós trabalhamos e ganhamos nosso pão de cada dia. Mas falando da questão do petróleo e os royalties do petróleo, do pré-sal principalmente, nós temos que levar esse recurso para saúde e para educação, que é onde vai chegar realmente para as pessoas que precisam. Para as pessoas, nós temos que pegar o que nós temos de maior riqueza e distribuir de uma forma onde chega para o trabalhador, para a pessoa mais humilde, que precisa de colocar o teu filho na creche e não tem creche, como não tem aqui na cidade. Falta 3.000, tá, um déficit de 3.000 vagas, e igual aqui tem milhares de municípios que também não tem creche, que não tem educação, que não tem saúde, pessoas morrendo nos hospitais em filas, e nós precisamos melhorar a saúde, nós precisamos melhorar a educação, e o dinheiro do pré-sal tem que vir para isso, tem que ser utilizado para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos nossos brasileiros, do povo brasileiro. É isso que nós temos que fazer, Nissim. E fazendo isso, você começa a melhorar, a dar às pessoas mais qualidade de vida. 15 segundos. Você vai dar para elas condições de ter um voto melhor, de olhar melhor para os seus candidatos, candidatos que são investigados por Ministério Público, e aí a gente tem que pegar e olhar para tudo esgotado, isso. senhor Tá certo? candidato. A candidata tem direito à réplica de 1 minuto. Bom, eu quero ser deputada mesmo, porque meu governo já faz. Já está definido o que se faz para o pré-sal. Graças a Deus, quando descobriu essa riqueza, ficou definido que é para acabar com a fome dos brasileiros, de todas as famílias pobres desse país. É para que todo e qualquer criança e jovem desse país possa estudar. Então, está garantido já em lei, nós precisamos de deputados para cuidar que isso aconteça. E também está garantido para gerações futuras, isso que é mais maravilhoso. Nossos filhos e netos têm uma parcela desse recurso que já está garantido. Então, isso é seriedade, isso é forma de administração. Segundos. E também, combustível, gente, sempre foi forma de corrupção nesse país e nós temos que investigar. Por isso que eu quero ser eleita deputada federal. É o debate com os candidatos a deputados federais, realizado pela Câmara Municipal de Limeira, por meio da Escola Legislativa Paulo Freire e também pela Faculdade Anhanguera. As pessoas que estão acompanhando aqui, pessoalmente, nosso muito obrigado. Também pela internet, por meio do nosso portal www.limeira.sp.leg.br. Antes de encerrarmos esse bloco, a assessoria do candidato René Soares solicitou direito de resposta por 2 citações diretas feitas pelos candidatos Kleber Leite e Valdir Elias. E a comissão julgadora do direito de resposta cedeu esse espaço para o candidato René Soares, que terá 2 minutos, então, de direito de resposta antes de encerrarmos esse bloco e partirmos para o quarto. Muito obrigado pelo direito de respostas, como foi citado. Eu quero aqui esclarecer que, além de ter feito todos esses projetos que eu disse já que fiz, e como o fiz, eu quero dizer que tenho várias propostas como deputado. Para os motociclistas, os motoboy, motofretista e mototaxistas, eu quero implantar o pedágio zero em todas as rodovias do país. Eu quero dar o desconto aos mototaxistas na compra das motos, 30% igual está sendo dado para os automóveis de motociclistas. Para a proteção animal, eu quero trazer o castramóvel, trazer um projeto federal para o castramóvel e fazer a castração dos animais abandonados e fazer o seu cuidado com os médicos veterinários. Para
os postos de saúde, quero fazer o fila zero, aonde trazer recursos de Brasília para que nenhuma família fique sem exame aqui na cidade de Limeira. Nós temos condições, nós somos o melhor estado e temos recurso para isso daí. Para os professores, eu acredito que já fiz 12 escolas, tenho muito ainda a acrescentar à educação. Para os professores, vou lutar para a melhoria salarial deles e dos monitores das creches. Agora, aos jovens aqui, que estão sem ter o que fazer na cidade de Limeira, quero acrescentar aos centros comunitários os grupos de ensaios, de 15 segundos. Os grupos para que tenham festa aos finais de semana, para os jovens de hip hop e axé nos centros comunitários. E também para as famílias, como esporte, basquete, natação e assim por diante. Iniciaremos agora o quarto e último bloco do debate, hoje com os candidatos a deputados federais por Limeira. No quarto bloco, cada candidato, ainda na ordem inversa às saudações iniciais, terá 2 minutos para finalizar a sua participação no debate, ok? Nós, então, vamos começar com o candidato a deputado federal, senhor Marcos Neves. Candidato, boa sorte. Meus caros presentes, eu acredito na educação. O Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial. O Japão passou a investir maciçamente na educação. Em pouco tempo, o Japão virou potência. A Alemanha passou a investir em educação e virou potência. A Itália passou a investir em educação e virou potência. Falei das 3 nações derrotadas na guerra, porque elas não poderiam ter exércitos, entre aspas. A maioria fala de valorizar a educação apenas da boca para fora. Meus caros, nesses 12 anos de governo de PT, porque esses 4 últimos anos não foram governo, foram desgoverno, o Brasil está estagnado, a economia está estagnada, a Petrobras virou a estatal para o enriquecimento dos apadrinhados da presidenta e do Lulinha Barba. Eu não quero esse país. Eu não quero um país onde um partido assalta a Petrobras, como disse a Marina Silva. Colocaram aquele diretor... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Para as suas considerações finais, 2 minutos também, o candidato Renê Soares. Candidato, boa sorte. Olha, pessoal, eu acredito aqui que a dor de cotovelo de quem trabalha, ela não pode existir. Nós temos sim é que mostrar trabalho, acompanhar quem está fazendo por Limeira, quem tem proposta de governo. Isto daqui é uma democracia onde nós temos que mostrar o que nós fizemos e o que nós vamos fazer. A dor de cotovelo é muito ruim para todos que nós permanecemos aqui nessa democracia. Nós temos sim é que trabalhar. E é o que eu fiz muito para conseguir fazer isso daí. Duvido que teve alguém naquela prefeitura que trabalhou mais que eu. Pode ter trabalhado igual a mim, mas mais que eu não conseguiu. Porque, além de eu ser presidente do SAI, fui secretário de Obras e secretário de Transporte. Essas 3 secretarias foi as que eu comandei no governo. E todas elas eu tenho as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todas elas eu tenho carimbado a aprovação das minhas contas. Eu tenho
diante de 7 anos de governo, na frente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Limeira, 4 prêmios da melhor água do Brasil pública, que foi conseguida pelas diretrizes do SAI, encaminhando para a Foz do Brasil, para a Odebrecht fazer. 4 prêmios nacionais da melhor água do Brasil. Isto sim é trabalho. Para isto é que eu fui ser secretário, para isso que eu fui ser presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e para isso que eu quero ser deputado federal. Quem acreditar no meu trabalho... Tempo esgotado, senhor candidato. Para as suas considerações finais agora, a candidata a doutora Mayra. Candidata, boa sorte. Bom, agradecer a esse espaço, a Faculdade Anhanguera. É um espaço bem democrático. Eu acho que teríamos que estar fazendo isso todo dia, com essa discussão. Não deveria ser levado para o lado pessoal, mas sim em prol da população, daquilo que a gente quer como governabilidade, o que a gente quer atingir a população, de melhorias para a nossa sociedade. Então, assim como vocês estão aqui, são formadores de opiniões, tiveram, né, a paciência de estar aqui, de nos assistindo, de nos ouvindo, que vocês tirem as suas conclusões, que vocês cheguem, né, nas suas... E leve isso adiante. Essa é a melhor informação, a forma da gente fazer uma educação política da qual nós precisamos. Nós estamos como políticos, assim, eu que sou vereadora, a gente sabe que é um descrédito muito grande na sociedade. Eu acho que a gente precisa reverter isso, mas tem que ser com o apoio da sociedade. A discussão tem que estar junto com vocês. E vocês aqui que levem isso para fora. Nós precisamos de novas lideranças políticas, sim, e, de preferência, nós mulheres, que temos uma visão da sociedade melhor. A mulher se fortaleceu, a mulher entrou na política, assim como ela entrou em todas as camadas sociais, em todas as camadas de trabalho. Então, boa sorte a nós aqui, e que vocês, mais uma vez eu digo, vocês levem essas opiniões para fora, orientem as pessoas, porque a gente não pode votar em branco, a gente não pode anular nosso voto, a gente não pode ter voto de protesto. Acho que isso só nos prejudica quanto sociedade, nos prejudica quanto candidatos e prejudica a nós, né, a nós todos quanto população. Obrigada e parabéns a todos. Para suas considerações finais agora, passamos a palavra ao candidato Kleber Leite. Candidato, boa sorte. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade da FAAC, né, de debater, de tentar levar aqui as ideias. Muitas vezes é muito difícil, é pouco tempo para que a gente fale, para que a gente deixe aqui o que a gente quer fazer. Nós temos projeto na área do meio ambiente, nós temos projeto para trazer a clínica veterinária pública para cidades acima de 20 mil habitantes, nós temos um trabalho e um projeto para a redução da maioridade penal, nós temos projeto para a privatização do sistema prisional, que é falido nesse país, nós temos muitos projetos, nós temos um projeto que é para a redução de 50% do pedágio para os caminhoneiros, começando das 11 da noite às 6 da manhã, os caminhoneiros que transportam esse país e está pagando um pedágio altíssimo no estado de São Paulo, enquanto outros estados cobram, como a Fernão Dias cobra 1,50 por eixo, a Regis Bittencourt cobra 1,80, aqui cobra-se um absurdo. Então nós temos projeto, mas o mais importante, nós seremos fiscalizadores do próximo governo. Nós temos a obrigação de fiscalizar e saber onde o dinheiro será empregado e de que forma será empregado. Esse é o trabalho do deputado federal. Ele tem que ser legislador e fiscalizador, para que a gente possa ter empregado o dinheiro da melhor forma possível em todo o país. Na educação, na saúde, na habitação, na segurança pública, enfim, em todos os momentos a gente tem que estar fiscalizando. E eu serei um fiscalizador lá de vocês, eu gostaria de pedir o voto de vocês. Tempo esgotado, seu candidato, muito obrigado. Para suas considerações finais agora, o senhor candidato Valdir Elias. Candidato, boa sorte. Eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz.
atuando na Juventude Batista de Limeira por vários anos, na juventude regional e na juventude estadual, quando você encontra um jovem que caminhou com você, você orientou, um jovem que é pastor, um jovem que é administrador, um jovem que é dentista, um jovem que é um grande empresário, isso são coisas que eu tenho muito orgulho disso. Ajudar a encaminhar pessoas. Portanto, essa mesa aqui merece respeito. E não ser taxado aos seus membros indiretamente de medíocre. Eu preciso me desabafar. Eu tenho muito orgulho. O meu plano de trabalho, eu nunca trouxe um viaduto para Limeira. Eu nunca trouxe uma verba para Limeira. Não. Estive em Brasília buscando um negócio simples para trazer uma usina de transformação de reciclável para Limeira. Estive em Brasília. No gabinete de uma pessoa do Álvaro Dias, que nem é do PT, do PEN, mas eu tenho orgulho das coisas que está aqui nesse programa. Tenho orgulho. Tenho orgulho dos pais que eu tenho. Eu tenho orgulho dessa plateia que veio aqui para ouvir a gente. Todos nós merecemos 15 respeito. segundos. Que Deus ajude a nós todos a desenvolver uma política séria, uma política participativa, uma nova política sem corrupção e com fiscalização e não da pessoalidade. Tempo esgotado, senhor candidato. Obrigado. Para suas considerações finais, a candidata Nicinha Lopes. Candidata, boa sorte. Obrigada. Quero agradecer ao público presente por estar até essa hora, nesse momento, que a gente está construindo esse espaço democrático. Agradecer também a Escola Legislativa e a faculdade por ter propiciado esse momento. Companheiro, se eu for eleita, né, e quero ser eleita, eu vou ser eleita aqui na nossa cidade de Limeira, eu quero construir um escritório. Os candidatos aqui em Limeira, eles são eleitos, vão embora e nunca mais voltam a construir nada aqui. Então, um compromisso que eu assumo com vocês de ter um escritório em Limeira e por onde eu passei, porque eu visitei muito, eu fiz cara a cara a campanha. Estou visitando famílias, estou vendo as dificuldades que as pessoas têm. Por onde eu passei, essas pessoas serão convidadas para estar num conselho que eu quero formar, que é assim que nós do Partido dos Trabalhadores costumamos a trabalhar. Ter conselhos para discutir os problemas, tá? Eu quero ser deputada por entender também que nós temos um Congresso extremamente machista. Tem 19% só de mulheres lá e 2% são negras. Então, nós não queremos ser melhor que os homens, não. Nós queremos andar par e passo com vocês, porque só assim nós teremos uma sociedade mais equilibrada. Se tiver negro, se tiver mulheres, se tiver pobre, se tiver o movimento LGBT, tem que ter todo mundo no movimento para que a sociedade seja equilibrada. E eu fui forjada na luta. Muitas coisas eu consegui trazer para Limeira, assim, mas na luta. Foi levando os trabalhadores, foi estando no Sem Terra, foi estando no movimento do transporte. Então, muitas coisas é possível trazer para quem luta. Então, como eu fui forjada na luta, muitas coisas eu acho que foi possível conquistar. Eu peço o voto de vocês, peço que quem acreditou e acredita no que eu defendi, defenda também o nome Nicinha Lopes para que a gente Tempo possa... esgotado, candidata. Marcos Neves, Renê Soares, doutora Mayra, Kleber Leite, Valdir Elias, Nicinha Lopes, muito obrigado por estarem aqui na noite de hoje. Esse debate foi muito importante para a construção de uma sociedade ainda melhor. Agradecemos as presenças de vocês, agradecemos ao público presente, muito obrigado pela presença de todos vocês, aos internautas, e até mais.